Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Pra quem não se lembra de mim, eu sou o Sandro, eu sou um dos professores da nossa escola bíblica dominical e chegamos, ao final da carta de Paulo, do estudo da nossa carta de Paulo aos Romanos, né? Como havíamos dito no princípio, era um estudo muito denso, uma carta muito densa, com ensinamentos profundos, com ensinamentos importantes para a nossa vida, para a nossa fé cristã. E chegamos aqui no capítulo 16, o último capítulo do nosso estudo. E eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e também conforme o que nós temos orientado nos nossos estudos, tá? Nós estamos, como é de conhecimento dos irmãos, utilizando como material de apoio o livro do reverendo, do pastor Timothy Keller, conhecido por nós por Tim Keller, Romanos, do 8, capítulo 8 ao 16, para você. Nós lemos do 1 ao 7 e depois do 8, 16 para você. Tim Keller, recomendo muito. É um grande homem de Deus, um estudioso da palavra, e temos utilizado este material de apoio e a Bíblia Sagrada como fundamento da nossa fé e dos nossos estudos. Então, pega aí a tua Bíblia, vamos começar a estudar, vamos encerrar, o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos, mas antes vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos capacite, que nos abençoe para que nós possamos discernir aquilo que o Senhor tem para colocar no nosso coração. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Nós estamos aqui, Senhor, juntos, para que nós possamos estudar juntos, Senhor, a Tua palavra. Então, que o Senhor possa colocar no nosso coração, Senhor, e dar a direção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, discernir, que nós possamos extrair o suprassumo daquilo que o Senhor tem como mensagem, como recado para o nosso coração através desta mensagem. Muito obrigado, Pai. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 16, a uma primeira vista, quando a gente lê, dá a impressão que é só um fim de carta. Sabe aquela coisa do fim de carta? Encerrando, mandando um abraço para todo mundo e tal, um outro apanhado. Quando a gente lê, dá a impressão que o apóstolo Paulo está apenas concluindo aquilo que ele tratou. Tem ensinamentos extremamente profundos e fundamentais para a vida cristã pessoal, para a vida comunitária, para a vida devocional, para, assim, em todos os sentidos, irmãos. Aquilo que a carta de Paulo aos Romanos ela ensina é extremamente profundo. Então, eu gostaria que você acompanhasse essa leitura num primeiro momento e depois nós vamos discorrer dos assuntos, Porque é muito interessante quando a gente lê de uma vez e quando a gente começa a capturar os ensinamentos que estão nestes versículos do capítulo 16. Veja só. Recomendo-vos, começando do versículo 1, capítulo 16, versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Aqui ele já começa a falar que a nossa irmã Febe, ela é uma serva de Deus, uma mulher grandemente usada por Deus, uma mulher que serve a igreja de Cristo e que provavelmente é a portadora da carta, a que vai levar essa carta aos cristãos de Roma. Então ela diz assim, recomendo nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus.
os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saudai-vos Timóteo, saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Agora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e me foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Não dá essa impressão, irmãos? Que ao fim da leitura é somente um fim. Porque você pensa, o apóstolo Paulo ele teve um trabalho imenso com os romanos em explicar o conceito da graça para a maior sociedade da época. Você imagina que eles tinham a ideia de que nenhum povo conquistado teria uma cultura, teria uma sabedoria superior à sabedoria e à cultura romana. E a fé cristã ela vem informar que Deus escolheu um povo, o povo de Israel, para ser o seu povo. E durante todos esses capítulos, o apóstolo Paulo explica que Deus ele encerrou a todos embaixo dessa graça extensiva, tanto a israelenses, a gentios, a gregos, a romanos, todos podem pertencer à família da fé. Então, diante disso, Paulo, ele meio que não, ele realmente sistematiza os ensinos de Romanos e ensina essa verdade da palavra de Deus. Só que, ao fim, a impressão que dá é que ele só tá mandando uma saudação pra galera. Só que aí é que você se engana. Tem muita coisa a ser ensinada aqui. Por exemplo, a gente não tem muito detalhe dos personagens, né? A gente percebe no princípio, e o título que o Timothy Keller ele dá a esse estudo
é a Deus seja a glória. E isso a gente vai entender no final por quê. Então ele fala assim, olha, na realidade os personagens que o apóstolo Paulo saúda, a gente tem pouco conhecimento, a não ser acerca de Timóteo, né, que é a quem ele endereça uma carta, duas cartas dentro do contexto bíblico. A gente não tem muita referência de quem são, então não adianta a gente ficar aqui procurando formas digamos assim, imaginar quem seriam essas pessoas, mas tentar extrair o motivo pelo qual ele chama essas pessoas ele não só chama pessoas, ele fala acerca dessas pessoas, né? Ele começa falando sobre um ministério feminino, sobre uma mulher muito importante chamada Febe. E você vê que o Timothy Keller ainda comenta que Febe que Febe traduzindo, né? Tem uma expressão que traduzida significa benfeitora. Febe que significa serva, diaconisa, né? Febe significa benfeitora, serva, diaconisa. Uma mulher que serve a igreja da qual ela faz parte, Sencreia. E a impressão que dá aqui é que Febe é uma mulher importante. Ela é uma mulher que vai a Roma e se torna portadora dessa carta. Ela não é enviada. Você não vê Paulo dizendo, estou enviando Febe. Não, Febe, recomendo-vos nessa carta que eu estou trazendo para vocês que recomendo a nossa irmã Febe. Febe é nossa irmã em Cristo. Recebam ela, porque ela tem servido. Paulo, ele coloca esta mulher que serve numa posição de honra. Algo que é muito difícil nos dias atuais, Paulo já fazia naquela época, colocando uma mulher serva de Cristo, que tem ministério na igreja do Senhor, numa posição de honra. Isso é muito, muito importante para essa época, para a época atual também, mas para essa época era algo extremamente importante você honrar o ministério feminino. E não só isso, Paulo ele cita aqui 26 pessoas. A primeira saudação que ele faz é as pessoas que estão na igreja de Roma. Depois, a gente leu, ele vai saudar os que estão com ele. Paulo provavelmente ele está em Corinto, tá? Provavelmente aqui ele está em Corinto, porque se Febe, que ela serve a igreja de Sencreia, ou seja, da região, então provavelmente ele entregou essa carta para que a irmã levasse a carta até Roma. E aí ele começa a honrar os crentes que estão na igreja de Roma, sem fazer distinção de pessoas. Olha o ensinamento disso, hein? O quanto que a gente faz distinção de pessoas, né, irmãos? A igreja, ela distingue brancos e pretos, ricos e pobres, né? Quem tem ministério e quem não tem. Quer dizer, a pessoa anda com um carrinho um pouco melhor, ela já se acha rica. A pessoa ela se veste um pouco melhor, já se acha rica e passa a desprezar os outros. Não, o apóstolo Paulo não diz nada disso. O apóstolo Paulo, ele, olha só, nas pessoas que ele cita, por exemplo, Áquila e Priscila são judeus. São, inclusive, parentes de Paulo. Mas ele cita Priscila e Áquila, que são judeus, e alguns parentes dele, Paulo, né? Ele cita aqui alguns que são parentes dele, que estão lá na igreja de Roma. Ele não faz distinção de, ou seja, não faz distinção de raça. São pessoas que são seus parentes, tem pessoas que são romanos, tem pessoas que são cidadãos romanos que são judeus. Sem distinção nenhuma, ele saúda a todos da mesma forma. Ele não faz distinção de classe, por exemplo. O Aristóbulo, ó nome fácil, né, irmão? Aristóbulo e Narciso digamos assim, como se fossem cabeças de família. Ou seja, eles são o Aristóbulo e o Narciso são pessoas
de, que eram cabeças de família, ou seja, que tinham propriedades. E não faz distinção de gênero, porque ele cita 26 pessoas, das quais 9 são mulheres, e ainda coloca essas pessoas na mesma posição e ainda destaca uma mulher em posição de honra. O apóstolo Paulo está dando um grande ensinamento aqui. Que a gente tem que honrar as pessoas independente do que elas são. Por exemplo, ele cita aqui o Andrônico e o Júnias, né? Ó, onde ele fala sobre Andrônico e Júnior. Meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Ou seja, ele está colocando eles numa posição superior à ministerial dele. Falando, não, esses caras aqui, ó, o Andrônico e o Júnior, eles se destacam entre os apóstolos são notórios, é notório o trabalho deles. Eles são homens de Deus, honrando as pessoas antes dele mesmo, sabe? Então, essas saudações que o apóstolo Paulo faz aqui, não é uma coisa que ele está dando só um tchauzinho pro final da carta, não, irmãos. Ele está honrando todos aqueles que trabalham no Senhor de igual forma. Hoje em dia a gente vê um movimento, né, no meio evangélico de colocar primeiro os apóstolos. Eu já fui em igreja, irmãos, que tinha tipo 20 cadeiras. Assim, a igreja pequenininha com 20 cadeiras para as pessoas sentarem e 30 atrás do púlpito, né, para colocar os apóstolos, os bispos, os pastores. Uma loucura, onde tipo as pessoas elas entendem que o cargo ele é alguma coisa. Uma igreja não quer dizer nada. O apóstolo Paulo está colocando as pessoas numa posição de honra, algumas até sobre ele mesmo, porque todos trabalham para o Senhor. E ele ainda fala: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam, as que ele tem contato, que ele plantou. O que ele quer dizer com isso? O beijo no rosto significa que eu estou beijando um igual a mim. O beijo no rosto é um beijo de fraternidade. Estamos no meio de uma fraternidade. Estamos em amor fraternal. Somos iguais. Então, diante do ensinamento do apóstolo Paulo para a maior sociedade da época, sem fazer distinção de raça, de cor, de credo, sabe, de classe, se é rico, se é pobre, ele diz: saudai-vos com o ósculo santo, porque nós somos iguais. Eu sou o pastor, eu sou o filho do pastor. Parece a família real. Não. Somos iguais. Essa é a mensagem de Paulo quando ele honra todas essas pessoas aqui. Não tem banda A e banda B. São todos iguais. Vamos dar sequência. Aqui, do versículo 17 até o 20, o apóstolo Paulo ele faz talvez uma das advertências, né, mais significativas da fé cristã. Porque, nitidamente, a igreja de Roma ela é uma igreja que sofre perseguições. Você percebe que o apóstolo Paulo ele saúda as pessoas de forma, como é que se diz? Segmentada. Saúda Priscila e Áquila e aos que se reúnem na casa deles. Saúda Epeneto, aquele que é o primícia da Ásia. Saúda Maria, Andrônico e Júnias e os que se congregam com ele. Saúda Herodião, Pérside e os que estão com ele. Ou seja, a igreja ela é fragmentada e se reúne em casas, em pequenos grupos. Porque a igreja era perseguida nessa época, irmãos. A igreja, ela lutava contra uma religião, aquela religião greco-romana, né? A adoração a Júpiter,
que no sincretismo com a religião grega é Zeus. Eles têm os seus deuses, ele tem a sua religião. Então é uma igreja perseguida. O apóstolo Paulo, ele saúda a todos, porque ele sabe das dificuldades que eles têm. Dificuldades diferentes do que ele está vivendo hoje, por exemplo, em Corinto, que a gente já estudou em Corinto. Que ele diz o seguinte, olha, eu rogo-vos, irmãos, que notei bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ó, presta atenção. Se não chegou, presta atenção, que vai chegar. E presta atenção naqueles que causam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, a doutrina do Evangelho, e afastai-vos deles. Não anda com esses caras. Não congrega com eles. Não compartilha da loucura deles. Porque esses tais, eles não servem a Cristo, mas ao seu próprio ventre, ou seja, a si mesmos. E com palavras suaves e lisonjas enganam aos incautos. Lisonjas, bajulação. Bajulam. Dividem para conquistar. Porque nenhum reino dividido pode subsistir. Dividem a busca pela obediência à palavra, pelo socorro aos mais pobres, como se uma coisa pudesse se dividir da outra. Nós temos que fazer as duas coisas. Obedecer à palavra e a Deus e socorrer os mais pobres. Uma coisa não está distinta da outra. O que faz uma coisa não é inimigo do outro. Dividir para conquistar é o plano. E esse plano não é de Deus. Deus ama e aceita a todos. Não importa o que eles façam ou ensinem. Por isso a igreja cristã deve aceitar e trabalhar abertamente com todas as pessoas, apesar de suas crenças e ações. E quem fala isso, apoia em Romanos 15:7. Vocês lembram de Romanos 15:7? A gente estudou nas últimas aulas. Eles pegam Romanos 15:7 e fazem assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha, Paulo, ele baseia a aceitação de um ao outro da maneira pela qual Cristo nos aceita. Como Cristo nos aceita? Através do arrependimento e da fé. Como está lá em Romanos 10, 1-4. Vamos ler Romanos 10, 1-4? O que diz Romanos 10, 1-4? Vamos ler. Escola Bíblica Dominical. A gente lê. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, ou seja, arrependimento e fé. Paulo adverte contra os falsos mestres que destroem essa doutrina do arrependimento e da fé, irmãos. Que é o que o Paulo está falando aqui em 17 e 18. É essa doutrina. É essa doutrina. Com suaves palavras, bajulação, lisonja, a gente vai dividindo para conquistar. Não. No 19 ele diz: a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Cuidado com essas suaves palavras e lisonjas. Ah, o amor, o amor. Irmãos, pensa no amor. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. João 3,16. João 3,16 é o conhecido texto que diz: porque Deus amou o mundo de
tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo lembra de 16 e 17 diz o quê? Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o 18 diz o quê? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles, batizava. Ora, porque João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá corria o povo, era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou-se uma contenda a respeito da purificação, e foram ter com João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo no Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando, e todos saem ao encontro. Aí ele respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Olha só ainda para finalizar isso daqui. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Quem toda a vida lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que toda a vida se manter rebelde contra o Filho de Deus não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus está sobre a humanidade, irmãos. É difícil a gente entender isso. A ira de Deus está sobre a humanidade. Paulo está dizendo aqui no 16, no capítulo 16, do 17 ao 18, que a aceitação de um ao outro na maneira pelo qual Cristo nos aceita é arrependimento e fé. Ah, o amor. Sim, o amor. O amor é a base de tudo, a gente sabe disso. O amor é o fato de Deus ter amado a humanidade de tal maneira que enviou seu Filho para nos salvar. Só que é o seguinte, a nossa atitude é uma atitude de arrependimento e fé. Porque Jesus ele não veio para julgar e para condenar o mundo, ele veio para salvar. E se diante desse entendimento a gente viver uma vida de lisonja, de divisão, de escândalo, sem arrependimento e sem fé, nós estamos vivendo outro evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem que o que se provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina, que vocês aprendessem, afastam-se deles. Como que ele estivesse dizendo, nós estamos vivendo isso aqui em Corinto, na Galácia, os caras pregando outro evangelho. É isso aqui, ó. E a vossa obediência é conhecida por todos. Obediência aqui é a palavra de Deus. Sabe? Entenda o que o apóstolo Paulo fez aqui, honrando a todos os que trabalham no Senhor, colocando todos no mesmo pé de medida, ninguém superior a ninguém. É difícil entender isso. E ele ainda diz mais, ó, a vossa obediência é conhecida por todos. Eu me alegro a vosso respeito e quero que sejais assim, sábios para o bem, diligentes para o bem, e simples para o mal, inocentes para o mal. Porque o mal da divisão, dos que acham que obedecer é uma coisa e socorrer o necessitado é outra, como se um fosse de Deus e outro do diabo, um do diabo e outro de Deus, um da esquerda, outro da direita e da esquerda, não entendeu nada.
Isso aqui não é evangelho. Isso aqui é outra coisa. E se a gente tiver consciência disso, o Deus de paz em breve vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Porque Satanás é quem coordena todo esse trabalho dentro da comunidade da fé. Cuidado. Muito cuidado com isso. Ninguém é melhor a ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais santo que ninguém. Ninguém é mais poderoso que ninguém. Isso não é evangelho. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a honrar as pessoas que estão ao seu lado. Lúcio, Jason, Sosípatro, que são parentes de Paulo, Tércio, esse é um versículo interessante, né? Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Paulo, não, foi Tércio. Tércio escreveu essa carta, e aí ele começa, ainda fala de alguns dos outros irmãos, como o Gaio, que é um homem que tem muitas posses também, que hospedou ele na casa dele. Erasto, que é tesoureiro da cidade, ou seja, um homem muito importante na cidade, mas que está em pé de igualdade com todo mundo é cooperador, todo mundo está trabalhando para o evangelho de Cristo. Um prega, o outro sustenta, o outro apoia, o outro traz, todo mundo é igual. Olha que ensinamento poderoso para a igreja de hoje, em que todo mundo é igual, não tem banda A e não tem banda B, todo mundo é igual. Não tem amigos do apóstolo. Ele podia dizer assim, ó, esses aqui são os meus amigos, né? Os mais próximos de mim. Porque eu sou o cara da igreja. E vocês, bom, vocês são o povo. Não, ele tá colocando todo mundo em pé de igualdade. Isso é muito importante para uma igreja saudável. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Todos nós saudamos vocês. E o final, que a gente já tá tentando fazer vídeos mais curtos, né, para não cansar muito vocês, tem muita coisa, muitos ensinamentos. Mas é importante que a gente tenha essa ciência, né, do tempo que a gente usa para fazer as aulas. O final é talvez o momento mais que melhor expresse o título: A Deus a Glória. Uma das 5 solas da Reforma Protestante das quais as 5 são sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, sola scriptura, somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, e soli Deo glória. Ou seja, a Deus seja a glória. É isso que o apóstolo Paulo diz. Porque ele está falando à sociedade mais rica, mais poderosa da sua época. Só que toda a sociedade rica e poderosa tem um começo e tem um fim. Porque os poderes, eles se alternam ao longo do tempo. Deus não. Deus não, porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. O apóstolo Paulo diz: aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Quando ele fala meu evangelho, dá a impressão que é minha, meu. Não, ele está falando meu evangelho, ou seja, minha mensagem. E a pregação de Jesus Cristo como fundamento, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé. Lembra? 17 e 18? Arrependimento, obediência e fé? Entre todas as nações. Aqui, ó. Obediência, fé, arrependimento, santidade, serviço, né? Assistência aos necessitados. Tudo isso para a obediência por fé entre todas as nações. Ao único Deus e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Por quê? Porque Roma ascendeu e caiu. Assim como toda a sociedade poderosa foi assim. Roma, em todo o seu esplendor e glória, caiu. Porque ela tinha uma glória,
Não tinha toda a glória. Toda a glória é só o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele sim, a Ele sim, toda a glória, majestade e poder pelos séculos dos séculos. Johann Sebastian Bach, um conhecido músico, ele também era teólogo. Ele escreveu acho que são 3 livros de teologia que ele escreveu. Um homem de fé, ele sempre escrevia SDG, só lhe deu glória, ao fim das suas composições. Só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham um excelente domingo.